pessoal, bem-vindos ao canal Arte de Fazer. Hoje nós vamos fazer uma porta de maternidade em tricotim e macramê. Vamos lá? Esse material que a gente vai precisar para fazer a nossa porta de maternidade é arame de tamanho 18, arame de tamanho 16, a máquina de tricotim, que a gente vai fazer o tricotim branco para fazer a flor, uma flor e o vinho para fazer outra flor. Vamos fazer também um cordão de tricotim com esse rosa, que vai ser para o nome. E vamos fazer um cordão de tricotim com esse verde para ser as folhas. E com esse fio, a gente vai fazer o macramê em volta do arame tamanho 16, que vai ser só a argola da porta. Então, a gente vai usar o grosso só para a porta, o arame, círculo. Alicate para cortar e moldar, agulha de tapeceiro, cola universal, fita métrica para a gente medir o tamanho das nossas tramas de tricotinho do arame. Então, olha, a gente vai fazer 2 fios, 2 tramas de tricotinho, tá? Eu já fiz uma branca e fiz a vinho. Eu fiz elas com 70 centímetros pra gente fazer a nossa florzinha. Então, essa florzinha aqui eu já fiz, para vocês verem como é que ela fica. E agora eu vou enrolar outra florzinha. Ela não vai ser com arame por dentro. Você pode fazer com arame 18, que é mais maleável, dá para você passar por dentro da trama e torcer com a mão mesmo. Ou você pode fazer assim, sem usar o arame, só colando com a cola. Você pode usar a cola da sua preferência. E aí você só vai enrolando e colando. Eu vou fazer agora aqui com vocês a outra florzinha. Eu já fiz a branca. As duas têm a trama de 70 centímetros. Se quiser flor maior, faz um cordão de tricotinho maior, tá? Eu fiz com essa maquininha. Eu fiz a trama com essa maquininha. Mas você pode fazer com também manual. Só demora muito mais, ó. Então, vamos lá. Eu vou dobrar a minha trama no meio, vou colar uma pontinha na outra. E apertar ela bem até ela colar. Esperar ela colar para poder fazer a flor direito. Só cuida que essa cola, ela mancha a lã. Eu fiz com lã. Então, ela pode manchar. Então, você cuida para não borrar ali. Eu vou aqui prender um pouquinho para colar. Ó, colei. Agora, olha, depois que eu colei, eu prendi uma ponta e torci o cordão. E agora você vai enrolando, cola ali, enrola mais um pouquinho, passa a colinha ali por dentro, e vai enrolando e passando a cola por dentro, cuidando para a cola não sair para fora, porque ela, quando seca, ela aparece, fica esbranquiçada no fio. Ó, quanto mais você torcer ali, ó, a pontinha já tá colada ali, né? E aí, eu dei uma torcida nesses 2 fios juntos. Aí, agora você cola e vai enrolando. Ó, você tenta colar debaixo dessas, como se fosse a pétala. E segura um pouquinho até ela colar mesmo. Dá uma secadinha. Ó, passa aí embaixo da alcinha, que é onde vai encostar ali a voltinha.
E aí você vai assim, passando cola e rodando até terminar de torcer toda a trama. Então, eu vou segurar aqui um tempo para não descolar. E vou apertando para grudar bem. Ó, na ponta eu pus um peso para segurar, para você conseguir enrolar sem soltar. Que é muita coisa aqui para administrar. Agora aqui, ó, vai encostar ali, então vou passar a cola ali. Agora eu vou soltar aqui. Na lã escura aparece mais a cola. Você pode tentar fazer também dando pontinhos, costurando. Mas a cola eu acho mais prática. Agora eu vou esconder essa pontinha aqui atrás. E aí você vai ajeitando para não aparecer ali a cola. Pronto, ficou assim a nossa rosa de tricotinho. Ó, ali deixei encostar a cola e ela ficou aparecendo. Mas aí só você se ajeita para esconder. Então cuida também para tua mão não tá suja e não manchar. Ou faz com arame também, que aí você não tem o risco de manchar, né? Mas eu acho bem prático a cola, só pegar o jeito. Ó, então aqui estão as duas florzinhas. Agora a gente vai fazer o nome. Eu vou fazer com o nome Helena. Então você escreve num papel do jeito que você quer, o tamanho, a letra, faz seus testes para até ficar do jeito que você quer. Sempre tentando não tirar o lápis ou a caneta do papel para você simular como se você estivesse fazendo com o arame na hora, porque o arame você não vai fazer emenda nele. Então, tenta fazer letras que fiquem fáceis de você fazer com arame. Ó, então tá aí o nome e eu fiz o tricotinho para esse nome desse tamanho. Ficou com 1,38 m, 138 centímetros.
Você vai fazendo, ó, não tem uma regra de tamanho, você tem que ir fazendo na máquina, por exemplo, e antes de soltar o tricotinho, você vai colocando ele por cima do nome que você escreveu para ver se já alcançou o tamanho que você precisa. Então você só vai terminar, cortar lá seu fio do tricotinho da máquina, depois que você, ó, foi saindo ali o fio, você vai pondo por cima para ver se já tem o tamanho suficiente. Então você vai, ó, fazendo a trama e passando, ó, mas não esquece de passar como se você tivesse com o arame ali. Então, ó, às vezes tem que passar por cima, o arame vai passar uma perninha por cima da outra, então você calcula assim. Aí tá, agora eu vou usar o arame tamanho 18, que é mais maleável, para poder fazer o nosso nome. Então você pega o arame e vai seguindo o formato do nome ali do papel. Na pontinha eu vou fazer uma voltinha com o alicate, só para essa ponta não ficar agarrando na minha lã, no meu fio, e para a ponta não ficar saindo e também não machucar ninguém. E aí você vai tentando moldar. E com esse arame dá até para moldar com a mão, não precisa nem do alicate, quase. Se for mole demais o arame, ele também não vai ficar firme no, no arco e não vai aguentar o tricotinho. Então não pode ser fino demais, vai ficar caindo com o peso do fio. Então assim você vai fazendo, ó. Vai moldando e aí depois você ajeita direitinho os detalhes. Aí você vai desentortando. E assim eu vou fazendo. Depois eu mostro para vocês como que ficou o arame. E aí depois a gente vai colocar o tricotinho, tá? Pronto, ó. Já montei o nome com arame. Fiz a voltinha nas duas pontinhas para não furar aqui. E aqui tá o meu tricotinho que eu já fiz pro nome, tá com 1,36 m, porque eu fui fazendo e medindo. Eu deixei aberta essa pontinha, que é a pontinha ali do final. É a última coisa que a gente fez no tricotinho. E essa é a pontinha do início. Agora eu vou inserir no meu arame. Vou inserindo o arame por dentro. Ó, saiu para fora. Vai com calma para não estragar a tua trama do tricotinho. Você pode até, eu vou fazer isso, enrolar com uma fita crepe ou um durex na pontinha, para ela não agarrar tanto ali nos fios. Ó, pode enrolar a pontinha com essa fita crepe ou durex.
Enfia, cola antes de colocar ali, para tentar não prender dentro da trama tanto. E assim você vai inserindo o arame no seu e puxando na sua trama do tricotinho, na sua corda. E vai cuidar para você não desmanchar ali também a pontinha que ainda não está arrematada. Senão vai desmanchando toda a tua trama. Tá pronto, ó. Na pontinha final também coloquei a fita crepe. Agora, ó, sobrou esse pedaço que eu fiz extra. Por segurança, eu vou passar ele todo e aí quando chegar aqui no final eu vou desmanchar até ficar do tamanho certo. Pronto. Agora aqui na pontinha a gente passa uma colinha para ajeitar e não ficar saindo também a ponta do arame. E agora a gente vai ajeitando, distorcendo. Prontinho, agora, ó. Essa pontinha aqui, ó. Essa parte sobrou. Eu posso desmanchar ela, só você puxar o fio ali, que ainda não tá arrematado. Ó, eu fiz com 1,36 m esse. Eu devo ter desmanchado uns 10 centímetros. Então ficou tipo 1,26. Ó, aqui termina, mais ou menos. Mas é sempre bom fazer um pouquinho maior para você garantir. Melhor sobrar do que faltar, né? Aí agora você corta e arremata ali a pontinha. Você insere, passa o fio por dentro das 4 argolinhas que tem aí. Puxa, pronto, fechou. Agora você só some com esse fio por dentro da trama. E vai. Agora você pode, depois você já passou por um pouco assim, você pode cortar e esconder a pontinha lá para dentro. E vai ajeitando agora a letra de volta, o nome. Ficou todo torto. Pronto, você ajeita.
E aqui está a nossa Helena. Ó, onde estiver aparecendo o metal, você esconde. Pronto. Helena tá pronto. Certo, agora aqui eu fiz o arco para a gente colocar o nome aqui. O que eu fiz? Eu peguei um arame tamanho 16 e ele já vem enrolado assim, então aproveitei o diâmetro que ele já estava enrolado, que eu achei um tamanho bom. E aí eu só dobrei aqui as pontinhas e prendi uma na outra. Ou você pode comprar o arco que vem pronto, vem de argola que é fechada, sem emenda. E é um pouquinho mais grossa. E o que eu fiz? Eu queria saber quanto de fio que eu vou precisar para fazer o macramê. Em volta, eu vou usar esse fio. Então, para não precisar fazer emenda, eu queria saber quanto que eu vou precisar. Como a gente tem que cortar, tem que ter as duas pontas para fazer os nós. Eu fiz um teste, cortei um pedacinho de outro fio, porque eu não queria gastar esse. Mas é um outro fio que tem a mesma espessura dele. Esse aqui eu estou usando mesmo o Barroco 6, que eu já tinha aqui, mas você pode fazer com barbante. Essa parte do macramê pode fazer com barbante mais grosso, que aí você vai precisar de menos fio também. Mas eu fiz um teste, olha. Eu cortei 50 centímetros desse fio aqui e fui fazendo o macramê. E aí fiz um pedacinho e medi. Então fiquei com 3 centímetros aqui, fiz 3 centímetros. Eu vi que com 50 centímetros eu consigo fazer 3 centímetros. Eu deixei esse pedacinho, mas você pode fazer um pouco mais no final, porque sobrou bastante quando eu terminei. Então assim, ó, eu medi toda a circunferência desse arame, toda a voltinha, medi com a fita métrica e vi que esse arame tem 77 centímetros de circunferência, não de diâmetro. Que é o tamanho que eu vou precisar fazer de macramê. Então, eu fiz uma regra de 3. Se eu precisei de 50 centímetros de fio, mais ou menos, para fazer 3 centímetros de macramê, quantos centímetros de fio vou precisar, é X, para fazer 77 centímetros de macramê. Então, pela regra de 3, deu quase 13 metros. Provavelmente vai sobrar fio. E assim, vai depender da espessura do seu fio, a espessura do teu arame, o tamanho da circunferência do seu arame, se você aperta muito ou não. É sempre bom fazer um teste para você ter pelo menos uma ideia. Que aí você corta um fio que não vai precisar fazer emenda, você vai terminar de fazer tudo sem fazer emenda. Então, eu fiz esse testezinho. Agora, a gente vai fazer um macramê. Começar o macramê aqui em volta. Eu vou ensinar para vocês. Ó, aqui só para deixar claro assim, como é que faz a regra de 3, ó. Tinha 50 centímetros de fio para fazer o teste, né, de quanto você vai precisar cortar de fio para o macramê. Então, eu fiz 3 centímetros de macramê com 50 centímetros de fio. Então, eu quero saber quantos centímetros de fio vou precisar para fazer 77 centímetros de macramê, que é o tamanho de toda essa volta aqui, que é o tamanho que eu vou precisar de fazer o macramê, né? Então, fazendo a regra de 3, né? 3x igual a 50 vezes 77. O que dá x, fazendo toda a conta, né? Isso aqui dividido por 3, dá 1.283 centímetros, que é a mesma coisa que 12,83 metros, que eu arredondei para 13 metros. Então, eu cortei 13 metros de fio. Tá aqui. Então, agora vamos fazer o macramê.
Ó, então eu dividi o fio no meio, marquei aqui com uma tampa de caneta mesmo, e enrolei os dois lados, só porque é muito fio para conseguir fazer o macramê, ó. Então agora eu vou pegar o meu arame, o meu arco, vou tirar aqui, só para ter mais ou menos uma ideia de onde é o meio do fio. E eu vou começar a fazer meu macramê. Vou começar daqui, já que o meu tem emenda. Fazer daqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Esse é um dos tipos de nó que a gente pode fazer no macramê. Eu vou, ó, pegar esse lado aqui, passar por cima. Passei por cima do arame. Ali tá a metade do meu fio, né? Agora esse lado aqui, eu vou passar por cima desse fio e por baixo do arame, passando ali por dentro da bolinha ali, do círculo. E aí pronto, fiz meu primeiro nozinho. Agora puxa dos dois lados. Certo. Agora vamos de novo. Você sempre vai pegar desse lado, passar pro lado de cá, por cima. Pego esse, passo por cima desse fio. E aí passo lá pro outro lado, passando por baixo do fio e do arame. E por dentro do círculo ali que tinha. E agora aperto o nó. Então, você vai seguir fazendo só isso. Sempre isso, em toda a volta. Segue esse movimento até completar toda a volta. E não se preocupa que não vai ficar um lado maior do que o outro. E esse tipo de nó, ele vai ficando torcido mesmo, ele vai se torcendo sozinho. E também depois você mesma pode torcer ele para ficar mais igualzinho. Então, você vai fazer isso até completar toda a volta do arame. Não é rapidinho, é demorado. Mas não é muito demorado também. Então, toda a volta você vai fazer o mesmo nó. Vou fazer e mostro para vocês como que ficou. Depois eu mostro para vocês como que arremata. Pronto, tá feito, ó. Fiz toda a volta. Terminei de fazer o macramê toda a volta. E eu segui fazendo macramê lá na emenda do arame. E ficou bem discreto. Então, você pode seguir fazendo macramê por cima dele, da emenda. Ó, o fio sobrou muito, sobrou 6,5 metros. Provavelmente é porque quando você for fazer o teste, usa o fio até o fim. Eu deixei muita bordinha pensando no arremate, mas sobrou muito. E eu já tinha arredondado também. Então, sobrou muito fio, não precisa de tanto. Também vai variar se o seu ponto for muito apertado. Então, ó, agora aqui eu terminei de fazer os nozinhos aqui, vou cortar um pedaço do fio e vou sumir com ele por dentro da trama ali, do macramê. Se você quiser, você pode até usar essa pontinha para você fazer uma argolinha ali e pendurar, para pendurar sua porta de maternidade. Mas eu não vou fazer argolinha. Então, ó, eu vou aqui fazer o arremate. Eu vou pegar o fio e passar por dentro ali até sumir. Ó, aqui que tá a emenda.
Então, eu vou inserir por dentro desse primeiro ponto, e que aí eu já emendo um lado com o outro, para unir. E não acontecer de escorregar e aparecer o arame. Vou unir as duas partes, aí você vai passando por dentro, vendo se está discreto. Pronto, já tá bom. Agora eu vou cortar. Cuidado para não cortar o macramê. Pronto. Tudo certo. E aqui está. E aí, ó, a gente vai colocar o nome, as nossas flores, e falta agora só fazer a nossa folha com arame. Certo, ó, agora eu já passei o tricotinho verde dentro do arame. Esse aqui, eu vou fechar aqui, fazer o arremate. Esse aqui, eu decidi passar o arame dentro do tricotinho antes de moldar. Eu estou usando o arame tamanho 18, que é bem maleável. Então, eu vou fazer, passei, vou arrematar e vou fazendo as folhas com a mão mesmo. E assim eu vou fazendo as folhas para depois prender aqui. Então, eu vou fazendo. Você vai fazendo como você achar que fica bonito. E eu vou fazendo, depois mostro para vocês como ficou. Pronto, ó, já prendi. Fui prendendo o próprio arame na argola, que aí não precisa nem colar. E agora eu vou colar as flores aqui com a cola universal. E aí você vai fazendo ali como achar que fica bonito. Ali no finalzinho dei uma torcida ali para dar ficar bonitinho. A folha eu medi, sim, fui medindo como eu achava que ia ficar legal e fui fazendo o tricotinho. E aí depois cortei o arame do tamanho do meu fio do tricotinho que eu tinha feito. Pronto, ó, colei o nome também. Quanto mais pontos você colar, mais firme fica. Se você achar que não ficou firme, você pode dar um pontinho. Mas eu não precisei. E agora está pronta a nossa porta de maternidade de tricotinho e macramê. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!